A ansiedade está devorando a criatura humana. É o lado oposto da rotina. E essa ansiedade tem feito que o nosso contexto social seja de pessoas que nos atropelamos umas às outras. Eu chegar em casa, ligar a televisão. Então corre para casa, liga a televisão, abre a geladeira, come um sanduíche, desliga a televisão, muda de canal, vai deitar porque amanhã... E quando chega amanhã ele já tem um problema para depois de amanhã. É a ansiedade. Em uma terrível busca de coisa nenhuma. Sempre dizem no Nordeste que São Paulo, não a grande São Paulo, mas que São Paulo é uma cidade neurotizante. Desde que eu vim a primeira vez, amigos me dizem, mas São Paulo neurotiza qualquer um, mas São Paulo neurotiza qualquer um. Eu normalmente sou muito calmo e digo assim, vamos ver, quando estiver desequilibrando, a culpa já sei, foi de São Paulo. E certo dia eu andava numa das ruas do centro que desembocam ali da Praça da República, e ia bem calmo, no estilo baiano, quando eu vi passar do outro lado um amigo que eu conheci anteriormente, e ele ia acelerado como paulistano. Ele ia acelerado, eu tive tanta alegria, porque as pessoas do norte, quando encontram outras pessoas, ficam alegres. As do sul, às vezes, ficam preocupadas porque o nortista vai dar trabalho. Então se arma logo e já se fecha. Eu, quando vi o amigo passar, gritei, olá, fulano! E atravessei a rua correndo. E ele disse, olá, Divaldo, tchau. E eu digo, meu Deus, eu mal cheguei, ele já está me despedindo. Mas como na Itália, tchau também são boas-vindas, eu insisti, mas que prazer. Ele disse, mas tudo bem, Divaldo, até logo. Eu digo, será que ele está de mal comigo? Porque as pessoas ficam de mal sem a gente saber. Deixa eu perguntar. Então eu inquiri, você está de mal comigo? Não, não, é que eu estou apressado. Isto aqui não é Salvador, não. Isto aqui é São Paulo. E saiu e eu fui atrás, porque eu não sabia se recuava ou não. Fiquei com vergonha. Digo, mas já que eu vim até aqui, agora eu aguento. Acelerei e ele me olhou assim com certa piedade, né? Eu caminhando devagar. E ele disse, vamos tomar um cafezinho. E ele parou e disse, o quê? Um cafezinho? Eu digo, ai meu Deus, dei algum fora. Eram 9 da manhã. Ele disse, Divaldo, eu não tenho tempo. Você pensa que eu sou desocupado? Eu era. Eu estava de férias. Eu digo, meu Deus, outra gafe. Eu digo, não, eu falei por falar, é que lá na Bahia é bom tom convidar alguém para um cafezinho. Ele disse, eu não tenho tempo, desculpe, foi andando. E eu fiquei pedindo a Deus qualquer motivo para fugir dali. O sinal fechou, ele parou, eu também parei. Aí ele me olhou e sentiu uma onda de compaixão. Disse, bom, vamos tomar um café. Entramos, ele me fez a caridade, e era eu que ia pagar. Mas entramos, tomamos o café e conversa vai, conversa vem. Depois de alguns instantes, ele disse, Divaldo, vamos almoçar? Eu disse, mas nem acabou o café, ele disse, mas já é meio-dia. E eu digo, meu Deus, como o relógio aqui é apressado, hein? Vamos, já que estamos aqui, pedimos um PF, um prato feito, e ali mesmo nós almoçamos. E a conversa vai, conversa vem, ele disse, Divaldo, vamos merendar? E eu disse, mas, ele disse, são 4h30. Eu disse, agora eu não posso. 4h30 da tarde, eu tenho que correr agora, era eu apressado, porque eu tenho uma conferência na Federação do Estado de São Paulo. Você me desculpe, mas eu destruí seu dia. Imagine que coisa cruel, eu não tive a intenção, é a conversa, sabe como é que é? Ele pôs a mão no meu e disse assim, adorei. Porque você sabe, Divaldo, eu ando numa muito ruim. Foi ótimo conversarmos, descarregar um pouco emoções. Eu disse, mas eu lhe roubei o tempo, você estava trabalhando. Ele disse, não estava. Eu estou de férias, mas eu sou um neurótico tal que eu coloco a pasta debaixo do braço, corro para lá, corro para cá, porque a mulher diz, vai para a rua, porque o homem dentro de casa só dá trabalho. E eu disse, você então estava indo à busca de coisa nenhuma. Ele disse, pois é, e agora o que é que nós vamos fazer? Eu disse, você eu não sei, agora eu vou à federação. Ele disse, rapaz, tem mais de 5 anos que eu não vou lá. E eu que era até espírita. Eu disse, quem já foi não deixa. Pode abandonar a casa, mas a semente está lá dentro. Aproveite hoje, vá à palestra, eu vou ter uma palestra na federação, que horas? Eu digo 8 horas, mas cheguei um pouquinho antes, para sentar-se bem e eu poder lhe ver. Ele disse, já vou direto, vou telefonar para a patroa, que eu acho horrível chamar a esposa de patroa, mas vou telefonar para a patroa, e nós nos encontramos lá. Quando eu cheguei, que me levantei, ele apontou o dedo, estava sentado pelo banco. Quando terminou, disse, Divaldo, eu agradeço a Deus aquele cafezinho.
E eu disse, eu também, pelo menos. Nós tivemos a oportunidade de descarregar. São as pessoas que estão indo na direção de coisa nenhuma. Quantos de nós vivemos assim? Nesta busca de coisa nenhuma, através da celeridade para ganhar coisas e não ter paz. Então isso nos leva aos paroxismos do medo, vivendo numa sociedade que tem medo. Somos pessoas que temos medo de nos enfrentarmos. Não temos a coragem de fazer uma autoanálise. Um admirável psicólogo irlandês, Kelsey Jr., escreveu com muita propriedade: você tem um grande amigo. Você tem um amigo extraordinário, que é a pessoa que lhe cicia palavras de ternura, que o admoesta, que o conduz pelo caminho da segurança. Você tem um amigo que o ajuda em todos os passos da vida. Mas você tem um grande inimigo. Todo mundo tem um inimigo terrível, que conspira contra a sua paz, que trabalha solapando os alicerces da sua vida. Se você quiser saber quem é o seu amigo, quem é o seu inimigo, aproxime-se do espelho e diga: olá. Você está olhando para ele. As pessoas têm medo de enfrentar a sua realidade. O espelho mental, a autoanálise, a busca de si mesmo. E por isso, na linguagem psicológica, nós vivemos projetando as nossas sombras, analisando os outros, diminuindo o valor dos outros, perseguindo os outros no lar, no trabalho, na rua, em nosso relacionamento social. É a sombra psicológica, a imagem negativa, aquele eu que nós negamos e não queremos reconhecer, emerge do nosso inconsciente e projetamos. Para que possamos vencer isso, é necessário sairmos do medo de amar, do medo de querer bem, do medo de ter amigos, porque vivemos um contexto em que a agressividade e a violência criaram determinados estágios do processo evolutivo, que o homem, na linguagem de Dante Alighieri, passou a ser o lobo do próprio homem. Se uma pessoa se acerca de nós, já nos armamos e dizemos: que será que quer? Nós nos perguntamos. Se é cortês, é gentil e amável, nós temos o hábito de acreditar que nos está enganando para dar um golpe. Se é rude, nós bloqueamos, porque é uma pessoa desagradável, porque temos medo de que a pessoa nos conheça. Não nos temos medo de queixar, de reclamar, de agredir, mas temos medo de desvelar-nos. E esse tipo de medo nós transferimos e vivemos um contexto de medo. Uma senhora chegou-se até mim e me disse: irmão Divaldo, por que você não transfere a hora das reuniões de 8 da noite para 4 da tarde? Eu disse: porque um grande número de pessoas trabalha a esta hora. Mas por quê? Por causa da agressividade urbana, por causa da violência. Eu digo: mas os bancos são roubados de dia, minha irmã. Não tem mais hora para o agressivo nem para o bandido. Só há uma arma contra o crime, é a paz interior. E que a pessoa pode tomar coisas, mas não nos toma a nós. Então eu acho que vou deixar de frequentar a reunião. Eu digo: então a senhora tem que ir para um lugar onde não tenha gente. Porque dentro do apartamento a gente também vai agredido. A gente vai roubado. E me lembrei de uma criança que durante a Guerra Fria nos Estados Unidos, psicanalizada por um eminente investigador, ela disse: mas falam tanto de que as bombas vão cair do céu. O senhor não poderia me dizer o lugar onde não exista céu para eu ir morar? Porque aí não haverá perigo de cair bombas. Então o nosso problema do medo torna a situação muito pior. E nós vivemos com medo de nós mesmos. E esse medo nós projetamos nas outras criaturas. E neste relacionamento do medo fazemos os estados de angústia. Aquele estado de insegurança emocional, começando a fugir de todos esses fatores mesológicos e psicológicos, encarcerando-nos em uma situação que nos leva aos estados profundos da depressão, da psicose maníaco-depressiva, e para fugir ao medo, caminhando para o suicídio. Tenho encontrado pessoas que me dizem: se eu tiver câncer, eu me matarei antes para não morrer de câncer.
Eu digo, e morre de suicídio. Ah, mas é melhor. Se eu tiver a AIDS, eu me matarei antes. Eu disse, pois se eu tiver AIDS, câncer, tuberculose e lepra, eu vou tentar vencê-los. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas em realidade, a pessoa não tem medo da doença. Tem medo de enfrentar a sua própria realidade. E por quê? Porque não logrou o amadurecimento psicológico. Perdeu a sua identidade. Constituímos uma sociedade de pessoas não identificadas com seu próprio eu. Temos a imensa preocupação de parecer o que agrada aos outros, não de ser cada um que é. Isso ainda está vivo na minha consciência, porque espírita há mais de 40 anos, há 20 anos atrás, há 30, um grande número de pessoas, principalmente de projeção social, tinham muito medo de se tornar espíritas, porque não era de bom tom. Ser espírita era ser uma pessoa psicopata, era ser histérico, era ser pobre, era ser gentinha. E aquelas pessoas que se acreditavam superiores, mais ricas, mais cultas, me diziam, pois é, Edivaldo, porque você sabe agora que eu sou espiritualista. Eu sorria e dizia, não sabia. Sou. Tenho lido muito Allan Kardec. Eu digo, não, mas Allan Kardec é espírita. Sim, mas eu sou espiritualista. Eu digo, mas o macumbeiro também é espiritualista. Allan Kardec fez uma diferença basilar entre o espiritualista genérico e o espírita, que por situação é espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espiritista. Porque para ser espiritualista basta crer na imortalidade da alma. Mas para ser espiritista são necessárias várias credenciais. E explicava. E a pessoa sempre dizia, porque nós, os espiritualistas, era o medo, a perda de identidade, a falta de coragem de assumir uma convicção interior, porque isso desagradava o contexto. E a pessoa tem muita preocupação de agradar a opinião alheia, o que faz uma dicotomia entre o comportamento e o estado real, tornando-nos pessoas inseguras. Porque eu procuro ser aquilo que os outros pensam que eu sou, e porque eu não sou, eu faço um conflito na minha personalidade. Já narramos algures esta experiência que o mesmo psicólogo referido chama a preocupação de ser homem-espelho. Não é o homem no espelho, mas é o homem-espelho que reflete os outros. Há muitos anos, quando eu fui a Nova York a primeira vez, em 1969, casualmente, eu me dei conta de que estava em Nova York, tendo saído de uma cidade modesta, à época, no estado da Bahia, Feira de Santana. De repente eu me vi em Nova York, e eu havia recebido a cultura enlatada dos filmes americanos. Então era uma cultura muito americanizada, as músicas eram americanizadas, enfim, era aquela ideia de que nos Estados Unidos todo mundo era branco, todo mundo era louro, todo mundo tinha os olhos azuis, ou todo mundo era preto, ou todo mundo era isso, era aquilo, aqueles biótipos padronizados. Quando eu me vi em Nova York, eu disse, meu Deus, eu estou em Nova York. Até chorei. Não sei se foi de alegria, de emoção ou de susto, mas eu chorei. Porque Nova York possuía a praça mais iluminada do mundo, Times Square. Eu lia sempre que Times Square era a praça mais bela, mais iluminada do mundo, no coração da Broadway. Então eu larguei a mala e disse, meu Deus, eu vou ver Times Square. E eu não podia imaginar que aquele matuto de Feira de Santana pudesse caminhar por Times Square. Comprei o mapa da cidade, perguntei ao atendente no hotel onde eu estava, localizei-me, corri a Times Square, a pé naturalmente, porque eu não podia pegar um táxi. Cheguei lá. E quando eu cheguei, caía tarde, as lâmpadas acenderam, eu parei, me encostei a um poste por garantia e fiquei deslumbrado, boca aberta. Os anúncios luminosos, aquela maravilha. E eu só fazia dizer, meu Deus, eu estou em Times Square. Mas depois que passou pelo deslumbramento, eu me dei conta que a praça não era assim também tão grande. Afinal, em Feira de Santana até que tinha uma praça maior. Porque brasileiro tem tudo melhor do mundo e eu não ia ficar por baixo. E eu digo até que Times Square é uma pracinha. Porque eu podia marcar Times Square com o olhar. E eu digo, tem mais lâmpadas, lâmpadas tem, mas... Daí a pouco eu já achei que tinha umas lâmpadazinhas apagadas, se fossem feira, não ficavam apagadas. E daí a pouco o Times Square era um lixo. Os depósitos de lixo, aquela coisa, mas já eram 11 da noite.
E começava o momento ativo dos cabarés, dos teatros, as taxi girls, os rapazes. E eu me dei conta que todo mundo usava um tipo de indumentária que eu tive dificuldade de distinguir. As moças em trajes de teatro, trajes sumários. Era novembro, já fazia um pouco de frio no outono. Elas usavam uma indumentária longa, que terminava rodada quase ao chão. E passava, eu achava bonita, as moças elegantes, esguias e correndo. E os rapazes também. E eu digo, que graça, aqui a gente tem dificuldade de saber quem é quem. Porque a roupa era mais ou menos a mesma, até que eu notei que a dos rapazes era um pouco diferente da roupa das moças. Eles não estavam de saia, estavam de calças. Eram calças longas, que mais tarde seriam chamadas boca de sino. Aquelas que mediam 4 palmos de boca. E aqui no Brasil foi chamado pata de elefante, boca de sino, etc. Eu olhei e disse, meu Deus, eu nunca usarei uma calça desta. Absolutamente, que loucura. Isso é coisa para americano. E achei que a calça tinha uma outra utilidade. Além de compor, varria a rua, porque era muito pano. Olhei aquilo, fiquei, digo, nunca mais. Bem, realizei a tarefa que eu tinha em Nova York. Proferi umas conferências, retornei. Isso foi em 69. Em 1975 eu estava em São Paulo. Ia proferir uma conferência na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Dei-me conta que o meu guarda-roupa não era velho, estava só ultrapassado. E estando em São Paulo, eu digo, eu vou dar uma melhorada. Eu irei à Rua Direita e irei comprar um traje de acordo com as possibilidades. Me programei, me ajeitei, orei e fui à Rua Direita. Chegando à Rua Direita, eu entrei numa loja. E eu tenho a impressão que o vendedor, quando me olhou, percebeu logo que era um matuto. Porque ele olhou e fez assim, pois não. Eu digo, eu sei que vou comprar o que ele quer, não o que eu quero. Porque era daqueles vendedores melosos, que sabem envolver a gente. Eu quis sair, mas fiquei com vergonha. Ele disse, pois não, cavalheiro, faz favor de entrar. E eu aí entrei. O que deseja? Eu já reduzi a roupa apenas a uma calça. Não, eu gostaria de uma calça. Tenho a calça para o senhor. Acabamos de receber hoje. Eu digo, meu Deus. E aí ele foi buscar a calça. Colocou sobre o balcão. Quando ele passou a mão, eu senti até arrepio. Porque ele passou a mão e disse, veja que calça. E eu fui olhando. E quando chegou na parte final, mais de 2 palmos. Eu disse, não, meu filho, não. Não é exatamente isso. Olha, eu sou um homem de mais de 40 anos à época. Então isso não fica bem para mim. Eu quero um tipo clássico. Não me diga que o senhor é do interior e que é atrasado. Eu digo, bom, quer dizer, não sabe? É baiano, não é? Eu disse, sou. Como é que você descobriu? Ele disse, não se preocupe não, eu também sou. Mas eu estou em São Paulo há 30 anos, o senhor sabe, começou a me falar com sotaque paulista. Eu disse, muito bem, mas essa calça não fica bem em mim. Não, senhor. O senhor vai levar, nem que eu lhe dê de graça. O senhor vai levar. Porque com este corpo de toureiro que o senhor tem, eu aí já aprendi a respiração, para dar a impressão que era um toureiro. Vai experimentar, o senhor não tem obrigação de comprar. Vai experimentar, não, vá. Quando eu olhei, eu já estava vestido com a tal da calça. Aí eu fiquei assim com vergonha, eu olhei e digo, meu Deus, saio ou não saio? Ele aí abriu a cortina e disse, vê, está uma luva. Eu olhei, ele disse, agora ande. Eu digo, não, imagina eu andar, ele me olhando. Não, ele disse, ande, faz favor. E eu digo, meu filho, ande. Eu aí andei, fui até lá, segurei aquela meia saia, horrível. Por fim, quando eu voltei, ele me perguntou, então? Eu disse, enrole. Porque eu não tinha coragem de dizer não. Eu digo, se eu disser não, ele me dá uma surra. Aí comprei a tal da calça, entrei em outra loja e comprei a que eu queria. Levei para o hotel. Chegou a hora de vestir-me. Vesti a clássica, vesti a outra, e ficou aquele jogo. E eu digo, meu Deus, será ir à Federação Espírita do Estado de São Paulo com este negócio? Olha, eu vou ver o que é que me acontece. Era inverno, o povo não prestava muita atenção, todo mundo com frio. Eu fui. Entrei assim discretamente, me escondi atrás da mesa. Havia uma tribuna, eu falei, me esqueci da roupa. Quando terminei, veio uma amiga minha e disse, Divaldo, que conferência.
Não me diga. Adorei. Foi a sua melhor conferência de toda a sua vida, ainda mais com a calça que você estava. Eu disse, não me diga. Aí eu olhei assim meio com vergonha, vai ver que ela está ironizando. Ela disse, olha, é a última moda em São Paulo. Não diga. Olha o presidente, era um senhor de uns 75. Eu dei uma olhada, olha o sino que ele carregava. E então eu olhei o médium principal também. O secretário-geral também. Olhei o povo, aí eu botei a perna para todo mundo ver que eu estava com a calça. E dei-me conta que se eu fosse normal, clássico, iam me apedrejar. Porque eu era a única pessoa que estava fora do espelho. Então naquele dia eu também era homem espelho. Sabe o que eu fiz? No dia seguinte eu voltei à rua direita. Quando eu entrei o rapaz disse, é a outra calça, não é? Eu disse, é. E aí tive que comprar. Nós temos tanto a preocupação da imagem, agradar o outro, agradar as pessoas, mesmo a nosso desagrado. E isso é um dos fatores predisponentes às neuroses, aos estados patológicos do comportamento emocional. Mas isto faz parte do nosso contexto, porque vivemos uma hora de futilidade, apagamos os nossos conflitos ou escamoteamos, graças a estas futilidades, sem a coragem de pararmos para uma autoanálise, uma análise de profundidade. E aqueles que vivemos na rotina, ou que somos a classe B, a sempre esmagada que está no meio, olhamos as pessoas que fazem as grandes viagens e dizemos, eu também vou viajar. O medo nos faz recear, às vezes, uma grande excursão. E entremos no que se chama um pacote de viagem. Porque nós perdemos tanto a identidade, a personalidade, que a nossa vida é programada por técnicos que sabem o que é que nós queremos, que sabem o de que nós precisamos. E para nós não sermos autênticos, fingimos que é isso que eles querem mesmo. Então o que se dá? Fazemos um tour. Conheça 30 países em 28 dias. E então entramos no tour, viajamos à Europa para a grande viagem, como uma amiga definiu. A primeira semana é notável. A segunda semana a gente já começa com cansaço. Porque deitar uma, levanta 5 para arrumar mala, fechar mala, correr para o hotel, tomar banho e brigar com as pessoas. Entrar nos ônibus e começamos a correr os países. Terceira semana ninguém aguenta mais porque já não atende mais nada. Está cochilando no ônibus, está cochilando em casa, está cochilando no baile, está cochilando no jantar. Mas a hora notável é quando volta para casa. E chega da cama e diz assim, aí, hein? Você é que é boa. Porque o melhor hotel do mundo é impessoal. Entrou, fechou a porta do quarto, tudo é igual. É impessoal, é massacrante. E ainda mais para quem viaja sozinho, em grupo. Não pode haver nada pior do que grupo. E grupo de turista que faz compras. Todas as quinquilharias que vai encontrando, vai comprando, traz, joga no armário e tranca a chave para não olhar mais nunca. Porque compra por comprar, mas não sabe para que comprou. E guarda, um dia a gente abre e diz assim, nossa, eu comprei isto. Para que foi mesmo que eu comprei? Mas todo mundo estava comprando, a gente não ia deixar de comprar. E a amiga me definia, essas viagens são muito curiosas. Todo mundo volta com problema de coluna. Eu disse, mas que tem a ver a viagem com a coluna? Sim, porque a gente entra no ônibus. E o guia, muito simpático, ele ganha para isso, faz. Agora eles estão andando pela 5ª Avenida. Aí diz, meu Deus, eu estou em Nova York. À esquerda, a Catedral de São Patrício. À direita, o Museu de Antropologia. À esquerda, à direita, em frente, à esquerda. E a gente vai. Se é uma viagem à Europa, é muito pior. Estamos em pleno coração de Londres. Aqui estamos em Piccadilly Circus. A gente olha, ali está a estátua de Nelson. A gente nunca vê direito no ônibus, mas vê um pedaço. Ali está o bairro do Sorro. Ali está o Palácio de Buckingham. E quando a gente volta, a gente vai contar aos amigos. Os amigos já sabem que vai ser a coisa mais desagradável da terra. Mas vai porque vai ter um lanche. E quem tem máquina, quem tem filmadora que grava tudo, é horrível.
Agora a vantagem é que no escuro a gente cochila, enquanto a pessoa está passando a sua viagem à Europa, que não interessa a ninguém, mas a gente tem que mostrar aos outros. Porque o êxito da viagem é fazer inveja em quem nunca foi. Ou então quem já foi diz assim, eu conheço, eu também estive lá. Eu também estive lá. Então é uma felicidade quimérica. E o curioso, quando nós vamos contar, os médios que não têm máquinas gravadoras, nós assim, porque quando eu estive na Inglaterra, eu fui visitar o Scala, não é da Inglaterra. Eu fui ao Louvre, não é da Inglaterra. Assim, quando nós estivemos na Torre Eiffel, em plena Roma, não, é num lugar que tem lá, eu não me lembro não, mas eu sei que tem. Porque é tanta informação que a cabeça não aguenta. A gente pega as primeiras, depois não tem mais a capacidade de assimilar. Mas porque está na moda. Então um amigo me dizia, você quer viajar bem? Entre primeiro no tour, para você ver o que é que deve visitar depois sozinho. No dia seguinte você pega o que gostou e vai e visita. Porque o guia lhe leva aos lugares mais interessantes, porém não aos mais agradáveis. Você vê naquela corrida, ele com a bengalinha mostrando a bandeira, todo mundo comigo, e lá vai o rebanho. Os mais velhos, as senhoras mais gordas, toda riada nos bancos. Nunca veio nada, coitado. Agora no dia seguinte a gente vai, aí sim. Aí vale a pena. Senta, olha, comenta, conversa. Mas é a nossa preocupação de fugir da rotina para poder nos encontrar. Tudo isso é muito saudável. Mas a missão do homem na terra, a sua missão inteligente é maior. É aventurar-se nos ideais do espírito imortal. É adquirir as resistências para vencer o mal que ainda existe dentro dele e superar as suas limitações. Foi o grande apelo de Jesus. Ele não mandou que aborrecêssemos o mundo, mas que superássemos o mundo. Superar não é desprezar, é usar até não ter mais necessidade. Superar é viver até ultrapassar a barreira da necessidade. Eis que eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Não ter medo. E a doutrina espírita é a melhor terapia preventiva ao medo. Por quê? Porque é uma doutrina fatalista. Só nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. O mal pior é o que está dentro de nós. O mal dos outros não nos faz mal. Só há um mal que nos faz mal, é o nosso mal íntimo. O Espiritismo nos dá uma meta de eternidade. O Espírito é o ser. O corpo é uma indumentária de que ele se utiliza para a sua viagem de experiência evolutiva. A maneira de evitar o medo é saber que não devemos negligenciar a saúde, o relacionamento, nem as leis, porque incidimos no crime da negligência. Se eu me posto diante de um sinal luminoso aberto no sentido contrário, eu serei atropelado. Não é uma fatalidade, é um desrespeito ao código de ética estabelecido na lei. O Espiritismo nos ensina que diante das circunstâncias graves, a atitude é um estado de paz. Enfrentar para arrostar as consequências. E ter como meta interior que mesmo a morte é um passo para a vida. Quando eu exercitava a mediunidade há muitos anos, um dia o espírito Marco Prisco me escreveu uma página que deveria servir de roteiro à minha vida. Dizia ele à minha juventude: nunca te precipites, nunca mantenhas ansiedade, não te desarmonizes interiormente. Mesmo diante da ofensa, da agressão e do mal, se alguém te ofender com palavras ásperas, agradece a Deus. Porque esse alguém poderia te agredir fisicamente. E se alguém te agredir fisicamente, agradece a Deus. Porque esse alguém poderia matar-te. Se alguém te matar, agradece também a Deus, porque poderia ser tu o assassino. E é muito pior ser o algoz do que ser vítima. Isto me serviu de roteiro na vida. Toda vez que algo de ansiedade e de desequilíbrio me aparece, eu reajo com a colocação, mas podia ser pior. E mesmo que me advenha a morte, podia ser pior. Porque a morte é uma libertação, principalmente para aqueles que projetam os olhos na direção da imortalidade. Para diminuir esse estado de neurose,
de psicose, esse estado de alienação mental que domina a terra, Jesus mandou o Consolador, mandou a doutrina espírita, esse tratado de higiene mental, para nos dar segurança diante do relacionamento humano, a certeza inabalável de que somos seres espirituais, momentaneamente envoltos na indumentária carnal. A nossa meta é a imortalidade, o nosso trânsito é a vida corporal. A doutrina espírita chega à Terra no momento em que o homem, no estado paroxístico de alienação, tem necessidade de apoio. Um dia, terminando uma conferência, alguém se me acercou e, do estado de profunda neurose, estendeu-me as mãos e me perguntou: que lhe dizem minhas mãos? Era uma pergunta estranha. Olhei para aquele homem e recordei-me de uma peça de Albert Camus, O Estranho. Me recordei também de Arthur Miller, Na Morte do Caixeiro Viajante referido. Meu Deus, que me podiam dizer aquelas duas mãos pálidas e trêmulas? Olhei-lhe o rosto. Era um homem de 40 anos, de fino trato, boa aparência. Mas que me podiam dizer as mãos? Ia dar-lhe uma justificativa qualquer para quebrar o momento desagradável, quando o espírito Joana de Ângeles, minha instrutora espiritual, me sugeriu: toma-lhe nas tuas as suas mãos. Eu as segurei, estavam úmidas, a sudorese típica do colapso periférico, a algidez, a falta da irrigação sanguínea, o tremor da ansiedade. E ela me disse: afirma-lhe que as mãos dele te dizem que são inocentes. Pareceu-me uma coisa absurda, mas olhei-o nos olhos e lhe respondi: as mãos do Senhor me afirmam que são inocentes. Você me garante? Sim, Senhor. Posso ficar tranquilo? Com absoluta serenidade. O senhor tem certeza? Digo sim, porque suas mãos estão a dizer-me que são inocentes. Ele começou a chorar e disse: estou numa conjuntura difícil. Eu sou um professor de medicina, sou cirurgião, sou pulmonologista. E o senhor imagine que meu pai acaba de morrer há menos de 10 dias. Meu pai era vítima de um efizema pulmonar, eu era seu médico, apesar do vínculo emocional. E naquela noite fatídica, ele teve uma problemática coronariana e eu lhe dei um vasodilatador. E daí a pouco ele teve uma parada cardíaca, eu apliquei respiração boca a boca. Ainda levei-o ao pronto-socorro, mas não logrei o resultado almejado, que era salvar a vida pela deficiência respiratória. Mas depois que ele foi inumado, minha mãe me disse que eu o havia assassinado. Era um parricídio, porque nós somos uma das famílias mais ricas desse estado. É um estado próspero. E ela me disse que eu matei para poder adentrar-me imediatamente na herança. Eu sou também um homem rico. Sou casado, tenho 2 filhos. Tenho uma sólida posição econômica. Mas minha mãe me acusar disso criou-me um conflito, ainda mais que o meu único irmão afirma que eu apressei a morte de papai para poder repartir a herança. E eles passaram a dizer-me com tanta segurança que eu estou em conflito. Eu comecei a fazer um clima psicótico e comecei a achar que inconscientemente eu queria matá-lo. Daí eu queria saber se estas mãos são parricidas. O senhor me garante que eu sou inocente? Eu digo: garanta ao senhor que é inocente. Ele digo mais: defenda-se perante a justiça. Já que o senhor é um homem rico, contrate o melhor advogado criminalista ou advogados. Defenda-se sem entrar em briga com sua mãe. Já que o processo vai à justiça, que ela constituiu advogados, então o senhor terá que se defender, porque também é pai. Desculpe-a, mas enfrente a situação. Falei-lhe demoradamente, ele disse: senhor Divaldo, eu irei fazer isso. Eu digo: façam. E quando os resultados vierem, o senhor me dirá alguma coisa. Ele disse: mas o problema é que eu não creio em Deus. Eu não creio na imortalidade da alma, eu não creio em nada. Eu digo: mas pelo menos crê na sua honorabilidade. O senhor sabe conscientemente que eu não desejo a morte do pai. Conversamos uma meia hora e ele disse:
Agora eu fico muito feliz de o senhor sair daqui com suas mãos coradas. Toquei-lhe o ombro e ele me disse, se eu me libertar do problema, como eu lhe poderei agradecer? Lendo-me este livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Se o senhor me deseja retribuir, leia este livro. E se deseja ficar meu amigo, leia este outro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia um e leia outro. Um é um tratado de filosofia, o outro é um tratado de teologia. Ambos levam à finalidade da paz do espírito. Ele se despediu e se foi. Passaram-se meses que eu não conseguia anotar. Um dia alguém me chama ao telefone e me pergunta, lembra-se de mim? Eu digo, pelo menos diga seu nome, porque eu não estou vendo quem é. Ah, fulano de tal. Eu digo, sim, senhor. O senhor é uma pessoa inesquecível, eu me lembro do problema do paizinho, da mãe, do irmão. Mas, senhor Divaldo, que memória? Eu digo, não é memória, o senhor me contou. Seria um desrespeito não me lembrar. Senhor Divaldo, quero dizer-lhe uma coisa. Pois não. A queixa foi retirada. Eu consegui convencer mamãe da minha inocência, porque eu pedi o exame das vísceras de papai, não havia vestígios de nenhum tóxico. Foi comprovada a morte, a causa mortes do seu efizema pulmonar. Outros médicos atestaram que ele tinha outros médicos. E mamãe me disse que foi o trauma. Me pediu perdão com meu irmão. Então voltemos à paz. E eu agora quero lhe agradecer. Eu disse, então, o senhor já deve estar lendo o livro. Sim, estou lendo os livros. E quero dizer-lhe uma coisa. O testamento foi aberto. E para mostrar à mamãe que eu não tinha o menor interesse nos bens de papai, eu renunciei à minha parte. Para que ela pudesse ficar com meu irmão. Eu sou jovem, sou homem rico, mas agora eu estou numa conjuntura difícil. Mamãe também é muito rica. E ela me disse que não quer a parte que a mim me cabe. Eu então tive a ideia de oferecer a mansão do caminho. E eu digo, meu filho, peraí, tragam-me uma cadeira, pelo amor de Deus, porque eu estava de pé. Eu tenho que raciocinar, eu raciocino melhor sentado. Sentei-me, eu quero dar a mansão do caminho. Eu digo, mas não pode, porque aí o senhor estará me pagando a consulta. E eu não posso aceitar. Mas eu quero ajudar as crianças. Eu digo, na sua cidade tem também crianças abandonadas. O senhor pegue esse patrimônio em homenagem ao seu pai, crie uma fundação, invista em vida. Porque não é importante que ajude as crianças da mansão do caminho, ou de fulano. Que nós nos ajudemos através do bem que possamos fazer onde estivermos. Porque o amor de Deus é universal, não tem limite. Esse mais senhor Divaldo, eu digo, mas é isso que o Evangelho deve estar lhe ensinando. Agora eu gostaria de saber por que o senhor tomou essas atitudes. Sabe por quê? Porque agora também eu sou espírita. Encontrei a razão da minha vida, encontrei metas, e gostaria que o senhor participasse da minha alegria. Está bem? Estava muito bem, porque esta é a finalidade principal da doutrina espírita. Abrir estradas, romper barreiras. Eu me recordo que na noite em que Gorbachev mandou arrebentar o muro de Berlim, e eu tive a ocasião de, atendendo a um amigo, me chamou depressa para ver as máquinas arrebentando 140 quilômetros de muros preparados para 100 anos de divisionismo. As lágrimas me vieram aos olhos. Eu digo, eu não posso acreditar. Que felicidade viver nesta era em que os homens amargurados arrebentam os muros que nos separam. Já é um preâmbulo para o dia em que temos coragem de arrebentar as muralhas que nos separam. As muralhas emocionais dentro de casa, que separam filhos de pais, cônjuges, amigos. Esta muralha transparente, de cristal resistente, a gente vê o outro, mas não atravessa. Nessa noite eu orei a Deus com a imagem do muro da vergonha despedaçado por picaretas e máquinas, e pedi a Ele que nos ajudasse a derrubar os muros que nos distanciam dos outros, fisicamente tão próximos, emocionalmente tão longe, que nos tornasse homens pontes, pessoas que facilitem, e que quebrássemos este brocardo popular brasileiro tão cínico,
Se a gente pode dificultar, para que facilitar? E nós pudéssemos ser homens passagem. Alguém está em aflição, sejamos nós aquele que tem a honra de lhe facilitar o trânsito. Deixar de ser pessoas bloqueio, porque a doutrina espírita é a ponte entre a criatura e o Criador, para que transitemos livremente seus muros da vergonha emocional e possamos encontrar a nossa identidade. Qual será essa identidade que o amadurecimento psicológico nos dará? É o Cristo que vive dentro de nós. Allan Kardec perguntou e os espíritos responderam: onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Carlos Gustavo Jung, o pai dos arquétipos e da psicanálise analítica, afirma que a consciência é o estágio mais elevado da criatura humana. No processo sociológico antropológico do ser, na sua historiografia, o homem, o ser, adquirindo a consciência, atingiu a sua plenitude, o discernimento do bem e do mal. A razão que pode distinguir entre o certo e o errado, que pode conceber a abstração, o que Mirwart, o grande antropólogo inglês do começo do século, dizia: o homem difere dos outros animais por uma série de peculiaridades, pela capacidade de abstrair-se, pela inteligência, pela razão, pelo discernimento, pela consciência, pelo instinto da inteligência lúcida. Então esta consciência programada por Carlos Gustavo Jung é o estágio Deus em nós. Mas concluiríamos dizendo que ao atingir esse estado de consciência, o homem logra a plenitude quando ele se torna a ponte, o médium. Não necessariamente de espíritos desencarnados, mas o instrumento do bem, do amor, da solidariedade, quando eles são as mãos estendidas para ajudar. É o sorriso jovial para diminuir o transe. Me dizia um dia Chico Xavier, eu estava atendendo de pé, quando o homem chegou até mim e disse: Chico, vou lhe contar um segredo, mas se você disser a alguém, eu o matarei. Sabe qual é o segredo? Eu sou homicida. Você ouviu falar do crime tal e tal e tal? Fui eu quem matou. E se alguém descobrir, foi você que contou. Aí o Chico me disse: eu desmaiei. Quando eu voltei ao normal, Emmanuel me olhava e me disse: de agora por diante, o senhor vai ter que atender as pessoas sentadas para desmaiar com dignidade. Desmaiar sem cair. Então, meu filho, eu me sento e encosto na parede, porque quando a coisa é muito séria, eu abro a boca, desmaio, e ele pensa que eu estou somente assustado. Recupera a razão. Então, a necessidade de sermos homens ponte. Um dia uma moça me dizia: seu Divaldo, entre os anos de 1962 e 1974, eu pratiquei 18 abortos. Eu disse: que bom, hein? Ele disse: o senhor acha bom? Eu digo: acho. Porque você já praticou, colocou o verbo no tempo passado. Certamente não vai praticar mais. Ela disse: não, senhor. Eu digo: ah, então, que bom, é passado. Ah, mas eu devo. Eu digo: não há problema, porque vai pagar. Isso aí é um problema seu com Deus, eu não posso me meter. Você vai pagar, mas não piore a situação. E o senhor não fica escandalizado? Eu digo: por quê? Não posso restituir a vida dessas almas. Você tem a coragem de reconhecer o erro. Mas, senhor Divaldo, o senhor não me acha uma criminosa? Eu digo: não, porque eu nunca estudei direito e não sei se está certo ou está errado. Sua consciência é que vai lhe dizer. Que é que lhe diz a consciência? Que eu sou uma criminosa. Eu digo: então, está no momento de deixar de sê-lo. Torne-se uma servidora de Deus. Você praticou quantos? 16 abortos. Eu digo: minha filha, então salve 32 vidas, desdobrado. Você parece ter uma boa situação econômica. Eu vou lhe dar o endereço aqui nas invasões da favela. E você adota emocionalmente 30 crianças, manda abrir uma escola. Dê
Deus não é um vingador, é o Pai de amor. Ele disse, mas eu não pensei que alguém pudesse olhar isso com tanta naturalidade. Eu digo, a nossa missão não é censurar quem erra, é dar a mão para que saia do erro. Você acha que eu não terei também os meus graves delitos, conscientes e inconscientemente? Eu irei despertar no momento da minha consciência lúcida. Ela está bloqueada. Então eu terei que exercer misericórdia com meu irmão para que a minha consciência tenha misericórdia para comigo. Mas o senhor acha que eu fiz certo? Eu digo, aí é outra coisa. Você que sabe se fez certo ou não. Se você está me contando e está com a consciência de culpa, é porque sabe que não tem o direito de matar. Agora a lei divina proíbe matar. Mas não vou lhe colocar com mais conflitos do que aqueles que você já tem. Sorrimos. Ela ergueu uma escola. Está dando já mais de 15 anos da sua vida a ser uma pessoa ponte de esperança. Eis porque nesta hora grave do contexto histórico da humanidade, o Espiritismo nos acena com a oportunidade de metas imediatas, de desses dias esfogueados pararmos para meditar, pararmos para nos perguntarmos, quem sou eu? A minha identidade é divina, é Deus em mim, como afirmava muito bem Blaise Pascal. Deus está emboscado dentro do coração. O que é que eu tenho feito de Deus? Eu tenho deixado Ele expandir-se pelas minhas mãos, pela minha voz, pela minha emoção, pelo meu ser, ou tenho castrado para deixar que o meu ego me controle e me torne feliz? Foi pensando nesta proposta, neste sábado de carnaval, que me atrevi a colocar-me diante dos senhores, para na alucinação de Momo, fazermos uma análise dos nossos deveres perante nós mesmos e encetarmos uma jornada de alegria, mas de alegria sem a estupefação, de alegria sem o tóxico, de alegria sem o anestésico, de alegria sem a promiscuidade, de alegria que é o encontro consigo mesmo, libertando-se da grilheta do medo, das algemas da rotina, do torpor e desespero da ansiedade, e nos encontrarmos perante Deus, para nos encontrarmos realmente plenos no lar, na família, no grupo social, na comunidade, e podermos programar o nosso futuro de espírito imortal que somos todos nós. É verdade que lá fora a alucinação campeia, mas nossos irmãos estão apenas ansiosos. É verdade que lá fora o crime assalta, estupra, rouba vidas físicas. Nossos irmãos estão enlouquecidos. Se colocarmos um pouco de paz, se acreditarmos na paz universal e vivermos em paz, lentamente mudaremos a estrutura da sociedade. E os nossos ideais de soberania do amor tomarão conta da terra. Arrebentaremos a cortina de cristal que nos separa. Seremos homens ponte. Já não seremos homens vazios de ideal. Teremos a coragem desta aventura kierkegaardiana, a aventura do bem. Fazer uma coisa especial, como dizia Buda. Faça algo de bom que ninguém tem coragem de fazer. Tenha coragem de quebrar e fazer algo que os outros não fazem. Era dia de sol em Assis. A estrada iluminada entre Assis e Santa Maria Maior. E o irmão Sol caminhava sobre o sol. Ele deveria ir a Porciúncula, quando de repente ele ouviu o sino que badalava, uma matraca que emitia o seu som surdo, e ele se deteve na estrada ensolarada. Era o sinal de morféa, a dermatose degenerativa que apavorou a humanidade por milênios. A lembrança da lepra fez que o irmão Francisco tremesse e temesse de pavor. Veio-lhe o instinto de fugir, correr.
Mas ele se lembrou de Jesus. E a melodia triste, musical, se aproximou dele. E o homem de rosto coberto com manto negro se deteve para uma melodia triste da madeira e do metal. E estendendo a mão aberta em carne viva, lhe disse numa voz rouquenha: irmão Francisco, dá-me uma esmola. O pobrezinho de Assis removeu mentalmente os bolsos do casaco velho. Não tinha nada a dar, mas introduzindo-lhe as mãos encontrou miserável moeda. Um hino de alegria enfloresceu seus lábios. Retirou a moeda e colocou junto à chaga. E saiu cantando de alegria: Benedicto tu fratelli foco. Era a sua benção ao fogo do dia. Quando sentiu que algo estava errado, algo fê-lo volver-se para trás. E lá na estrada o mendigo continuava de mão estendida. Ele não havia dado tudo. Ele movimentou as suas vestes, não tinha mais o que dar. Ele deu tudo quanto tinha. Mas porque o miserável estivesse de mão estendida, Francisco teve um gesto especial. Correu, ergueu o manto do leproso, abraçou, beijou na boca e o chamou suavemente: meu irmão. Então algo aconteceu. Uma voz dúctil e canora lhe disse baixinho: obrigado, Francisco. Sou eu. Era Jesus. A linda lenda narrada por Eros dá-nos ideia do gesto que ninguém tem coragem. É necessário ser este homem, esta mulher, a criatura que faz o que é inabitual. Ter a coragem de ser maior do que a sua pequenez, para poder dizer: meu Deus, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser uma constelação, deixa-me ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa que tomasse sobre a terra porosa e permeasse e reverdecesse o chão. Mas na impossibilidade de lograr, eu te quero rogar, já que eu não posso ser a chuva, deixa-me ser o copo de água fria, batendo a sede e a agonia de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na solidão que minha alma encerra, se eu não posso ser um jardim, deixa-me ser uma rosa, por fim, na saliência da rocha, dando beleza ao cartel da natureza. Eu queria ser um trigal maduro, para repletar da humanidade a mesa com pão. Mas na minha miserabilidade, Senhor, na minha solidão, se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um grão, que caindo do chão me multiplique no milhão, e atenda a fome da humanidade com pão. Eu gostaria descer a montanha altaneira, de onde tivesse a visão da terra inteira. Mas, se eu não lograr, eu te venho rogar para ser uma pedra pavimentando o chão por onde o herói chegue ao seu fanal. Gostaria também de ser uma escada, para levar o homem ao seu grande ideal. Mas como eu não vou conseguir, eu te peço para ser para ele o primeiro degrau. Eu gostaria de ser um bosque, um pomar de frutos maduros, ser uma floresta generosa, para albergar animais e homens cansados da vida. Mas como eu nunca poderei lograr, eu te irei rogar para ser uma árvore desgalhada na estrada, projetando sombra no chão. E quando alguém passar de mansinho, ele diga sorrindo com carinho:
olá, meu amigo. E se ele me perguntar quem és tu, eu lhe possa dizer, sou teu irmão. Irei contigo, dá-me tua mão, sou teu amigo. E lado a lado eu possa proclamar, Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, esteta, artista, musicista, para cantar a beleza do poema da natureza e a mensagem do teu amor. Mas se eu não conseguir, porque me falta o éstero, a magia, a beleza, a sintonia, eu te pedirei para ser a ponte da fraternidade e chegar alguém e dizer, vem meu amigo, e poder cantar-te, obrigado Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.